Fala galera, vamos aí para a questão 37 que fala da descolonização africana e asiática, se especificando na parte portuguesa. Toda vez que você fala de Portugal, você tem que entender que Portugal foi o último a largar o osso na África. Muito interessante isso, ser o primeiro e ser o último. Por que, Anderson? Porque Portugal, desde os anos 30, foi instaurado em Portugal um regime ditatorial ligado ao Salazar, que é um regime fascista, tanto é que fala salazarismo. Depois da guerra ele deu uma amenizada, mas continuou aquelas heranças ditatoriais. O salazarismo foi sair em 74, aquilo que foi o processo chamado de Revolução dos Cravos. Somente com a Revolução dos Cravos é que eu tive a independência das colônias africanas portuguesas. E é muito interessante pensar que quem é protagonista da Revolução dos Cravos são os militares portugueses, porque eles já estavam insatisfeitos com as guerras na África para manter essas colônias. É muito interessante isso. Então, vamos lá, um golpe militar e restaurou a República. Outro ponto interessante: nem todo golpe militar é ditatorial. Então, lá em Portugal, você tem um exemplo de de uma exceção, que mostra que um golpe militar foi realizado e que dessa maneira esse golpe militar favoreceu o quê? Favoreceu a restauração da República lá em Portugal, a remoção do salazarismo. O próprio Salazar já não estava mais no poder, ele estava com problema de saúde, quem estava no poder era o Marcelo Caetano. E com isso, com o processo revolucionário conduzido pelos militares, você restaurou a república lá. E uma das exigências, né, uma das premissas dos militares, recebe esse nome porque eles receberam cravos da população, era o quê? Tirar Portugal da África. E aí você consegue fazer extensivamente o processo de independência das colônias africanas após a Revolução dos Cravos. A Revolução do Porto se relaciona à Revolução dos comerciantes burgueses lá em Portugal e militares, exigindo o retorno de Dom João, lá em 1820, contexto de independência do Brasil. Primavera de Praga se relaciona ao Bloco Soviético, no ano de 68, lá na Tchecoslováquia. A Intifada se relaciona às guerras árabes israelenses, quando os palestinos se rebelam com a presença israelense na faixa de Gaza. Então você tem a primeira Intifada, 87, e o regime do Apartheid se relaciona à África do Sul e o Mandela, lá nos anos 90. Beleza? Questãozinha boa, questãozinha fácil. Revolução dos Cravos, gabarito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente vem com a 38. Valeu!